vou falar sobre um episódio diferente que vem acontecendo com o Luquinhas, e isso tem mais ou menos uns 2 meses que tem acontecido. Até então, ele não tinha nada durante a noite, o sono dele sempre foi bem tranquilo. Há 2 meses, mais ou menos, quando ele fez 3 anos, ele começou a ficar com sono muito agitado. E começou a ter episódios durante a madrugada de chorar e não se acalmar de jeito nenhum. E durante esse choro dele, ele começava às vezes a gritar, ele se debatia muito e a gente não conseguia acalmar de forma alguma. A gente ligava a luz, a gente falava, calma filho, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, e nada, gente, simplesmente nada conseguia acalmar ele nesse momento. A princípio eu pensei que se tratava de pesadelo, eu ficava pensando, bom, ele teve algum pesadelo, ficou assustado e aí começou a chorar e não conseguiu parar de chorar. E o mais engraçado disso tudo é que a gente podia falar, acalmar, abraçar, podia fazer qualquer coisa. Tinha um certo momento que ele simplesmente parava de chorar, deitava novamente e dormia como se nada tivesse acontecido. E eu comecei a perceber que não era pesadelo, porque geralmente quando ele sonha alguma coisa durante a noite, ele já acorda de manhã contando tudo que ele sonhou durante a noite. E essa parte dele começar a chorar e tudo mais, ele simplesmente não lembrava. Chegou um momento que eu comecei a ficar encucada com tudo. Eu pensava, bom, se não é pesadelo, se sei lá, não foi nem um bichinho que mordeu, se a gente tenta acalmar e ele não acalma, o que será que pode ser isso? E o primeiro lugar quando acontece alguma coisa que a gente vai pesquisar é a internet. Até que de tanto pesquisar lá, eu achei um artigo falando sobre terror noturno. E toda a descrição batia exatamente com tudo aquilo que o Luquinhas estava passando no momento. Algumas semanas depois, eu cheguei a levar ele no pediatra, comentei sobre o assunto e o pediatra confirmou que era exatamente isso. Foi aí que eu tive certeza que o terror noturno é um distúrbio do sono e que é mais normal acontecer do que a gente imagina. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas é muito comum, infelizmente, alguns pais não têm conhecimento, até porque o nome é um pouquinho diferente. O terror noturno, ele acontece geralmente em crianças de 2 a 5 anos e não representa nenhum risco para o desenvolvimento da criança. Alguns sinais comuns do terror noturno é muito choro, choro com gritos, choro desesperado. Às vezes a criança fala algumas coisas que não tem muito sentido, às vezes a gente não consegue nem mesmo entender o que a criança está falando, mas ela está lá falando alguma coisa. A falta de reconhecimento quando a gente tenta acalmar, que a gente está ali do lado, a gente fala, a gente abraça e simplesmente parece que a gente não está fazendo nada. E a falta de memória da crise que aconteceu ali durante a noite. Esses episódios também não têm um tempo de duração certo, mas pode ser que dure 2 minutos e geralmente pode durar até um pouquinho mais de 15 minutos. Eu já fiquei até mais de 15 minutos com o Luquinhas chorando sem parar e realmente é muito desesperador para os pais. Não existe causa certa para o terror noturno. Alguns fatores podem estar relacionados. Esses fatores podem ser muito cansaço, mudança na rotina, alguma mudança que a criança tenha recentemente na vida, seja mudança de casa, que aí eu comecei a relacionar um pouco mais como que estava a nossa rotina, como que estava a nossa vida, porque como tem pouco tempo que a gente se mudou, então acredito que isso possa ter mexido também um pouquinho com o Lucas. Apesar de ter sido uma mudança extremamente positiva, a gente sabe que acaba mudando um pouquinho a rotina e a criança sai um pouco da rotina, então acredito que isso possa sim ter relação com esse terror noturno que o Luquinhas está passando. E como eu falei anteriormente, não existe causa certa para o terror noturno, da mesma forma que não existe um tempo estimado que isso vá acontecer. Pode ser que ela tenha um episódio isolado de acontecer aquilo ali só uma vez e depois não acontecer nunca mais. Pode ser que isso aconteça durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, então é uma coisa que não tem como prever. Hoje em dia o Luquinhas ele tem esses episódios mais ou menos umas 3 vezes por semana, isso quando ele não tem todos os dias. Então assim, na semana que ele tem isso umas 2, 3 vezes por semana, já é uma semana muito boa. Mas ultimamente a gente já anda tão ligado nisso que todas as noites a gente já vai dormir com o pensamento de que opa, a gente tem que ficar alerta, pode acontecer alguma coisa. A gente já colocou na nossa cabeça que talvez a gente não vai ter uma noite muito boa de sono em relação a essa agitação, em relação a esse terror noturno. É muito difícil para qualquer pai, para qualquer mãe passar por esse momento, porque você imagina, o seu filho tá ali do lado, chorando, gritando, e um choro desesperador, e tudo que você faz para acalmar não é suficiente, e simplesmente
simplesmente não tem resultado. E aqui pra gente foi pior ainda, porque a gente já tinha uma rotina muito boa de sono. O Lucas, ele já dormia totalmente a noite inteira. A gente não tinha mais essa preocupação dele acordar durante a noite. Então pra gente estava muito legal, porque a gente conseguia descansar bem. Então depois desse tempo todo acostumados a ter uma noite tranquila, a gente teve que se readaptar. Então hoje em dia a gente já vai dormir com aquele pensamento de que a noite pode não ser tão boa, mas a gente sempre acaba se adaptando a todas as situações, né? Sejam elas boas ou ruins. E a pior parte nessa história de terror noturno é que não tem absolutamente nada que você faça ali naquele momento que vá acalmar o seu filho. Então você simplesmente tem que tentar relaxar, né? Eu sei que é impossível, né, você ver o seu filho ali chorando e você tentar relaxar, mas é um episódio que vai durar aquele momento e depois a criança vai simplesmente virar, deitar e dormir como se nada tivesse acontecido. Sempre é muito bom compartilhar minhas experiências aqui com vocês, então se vocês estão passando por isso, comentem aqui embaixo, vamos dar as mãos e torcer para que tudo isso passe logo. Me conta um pouquinho da sua experiência, e por mais que algumas coisas não tenham comprovação científica de que funcionem, como eu perguntei ao pediatra e ele disse que não existe nada que eu possa fazer, a gente sempre tenta, né, fazer alguma coisa assim na hora do caos para tentar amenizar a situação. Eu ainda não descobri nada que amenize a situação, por mais que a cada noite que ele tem essas crises eu tente 1000 coisas para acalmar, ainda não consegui descobrir nada. Então se vocês têm aí alguma dica, vocês podem deixar aqui nos comentários, gente. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Um beijo grande pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!